Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo a mais uma conversa, a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Eu sei que eu novamente não tenho sido tão frequente aqui nas nossas conversas, mas eu tenho estado com uma agenda super intensa, uma agenda a qual eu, é claro, sou muito grato pela oportunidade de estar viajando em tantos lugares incríveis, conhecendo pessoas aí que têm histórias de vida maravilhosas e que contribuem tanto, né, com essa nossa batalha de todo dia aí para tentar construir um país melhor. Batalha que passa por tempos aí difíceis, mas mais do que nunca é necessária. E são tantos temas que vão acumulando para a gente falar, né? Temas até econômicos aí, que é um dos principais temas aqui das nossas conversas. E recentemente a gente teve até a questão da queda da taxa Selic, que fez com que muitas pessoas me pedissem para falar sobre quais seriam os impactos e se agora a economia finalmente vai reaquecer, etc. E eu ia gravar o vídeo de hoje sobre isso, né? Mas os acontecimentos dos últimos dias e algumas reações que têm acontecido na internet em relação aos acontecimentos dos últimos dias me fizeram decidir deixar esse vídeo da Selic para um próximo vídeo. Em breve, pretendo gravar ele logo e fazer o vídeo de hoje sobre essas reações aos eventos que aconteceram aí nos últimos dias, eventos de extrema importância e eventos muito fortes e até tristes, no caso de um deles. Eu digo do evento relacionado à fala da ativista sueca Greta Thunberg lá no encontro da ONU, na reunião da ONU, e a morte da criança, da menina Agatha, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Primeiro, em relação ao discurso da sueca, da Agatha Thunberg, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela, é uma sueca que tem um trabalho muito corajoso, muito bonito, muito necessário hoje em dia, relacionado à denúncia dessas atitudes que nós temos tomado como espécie, né, como sociedade, destruindo o planeta em vários sentidos, mas principalmente em relação à questão das mudanças climáticas que essa nossa passagem pelo planeta tem causado. E ela fez um discurso super forte na ONU, né? Um discurso enfático, incisivo, contundente. E esse discurso, eu quando assisti, eu fiquei emocionado assim com o discurso, achei um discurso muito importante, muito corajoso também, mas é um discurso que deu aí margem a várias críticas de pessoas que se colocam aí como conservadoras, algumas delas até como pessoas no campo econômico mais liberais, né? E mais por isso, assim, pessoas que se colocam também como muito assim combatentes em relação a esse exagero do ambientalismo, das pessoas que defendem o meio ambiente, etc e tal, e críticas que me assustaram, assim, porque você criticar o argumento de alguém, você trazer um ponto para discussão, você trazer à tona alguma vertente que não está sendo abordada e aí tentar fazer com que aquilo que foi falado seja visto de outra maneira pelas pessoas ou refletir, etc., é algo que faz parte do jogo. Que dirá esse que aqui vos fala, que tem tentado abordar temas tão espinhosos e tão difíceis como a questão dos impostos no Brasil, a questão da previdência, a questão da desigualdade social e etc. Vocês devem imaginar a quantidade de críticas e de comentários contrários àquilo que eu falo, que eu recebo. E a crítica
ela é sempre espinhosa, ela é sempre difícil, ela sempre desce quadrada, mas ela deve ser sempre bem-vinda, né? Quando é uma crítica ao argumento, quando é uma crítica que possui elementos para ser somados, para serem somados com esses que você trouxe e trazerem uma possibilidade de uma síntese, né? Uma tese, ou uma, talvez não necessariamente uma antítese, mas outra tese, e aí as teses juntas permitindo a formulação de uma síntese aí, que soma, que pega o que uma tem de valor e junta com o que a outra tem de valor, ou testa com o que a outra tem de valor para fazer prevalecer uma ideia ou outra. Mas as críticas feitas à Greta são críticas, na maior parte, que não tem nada a ver com a questão que ela traz o alerta, né? Com a questão climática, com a questão da destruição que a gente tem causado ao planeta, com a questão dos danos irreparáveis que nós estamos vendo acontecer sem fazer absolutamente nada. As críticas que têm sido feitas, direcionadas a Greta Thunberg, têm sido críticas vazias, baixas, superficiais a ela, a menina Greta. Uma menina de 16 anos que resolve fazer um movimento que ganha a dimensão do mundo inteiro. Um movimento que tem impactos nos 4 cantos do planeta. Um movimento que leva milhões de pessoas para as ruas, por um tema que é de interesse de todos. E você pode até discordar, eu confesso que tenho até dificuldade, mas respeito, dos argumentos da Greta. E sempre lembrando, argumentos de uma menina com 16 anos de idade que tanto já construiu em termos de capacidade para defender um tema que lhe é caro e nos é caro também, a todos nós. Agora, falar as loucuras que estão sendo faladas em relação à Greta, de pessoas que por trás de contas em redes sociais, ou que por trás de posições que conquistaram, muitas vezes não através de seu esforço, mas através de privilégios e de sorte que tiveram nessa loteria biológica da vida, de terem nascido em berço esplêndido, em condições absolutamente favoráveis, falarem com toda essa arrogância, com toda essa violência, com toda essa agressividade em relação a essa menina, eu pergunto, qual dessas pessoas construiu o que tem hoje sozinho como Greta construiu? Qual dessas pessoas construiu o que tem hoje sem ser querendo se aproveitar de uma outra pessoa que tenha passado por um momento de fragilidade? Ou seja, o seu sucesso é o insucesso ou o oportunismo do insucesso de outra pessoa. Qual dessas pessoas conseguiu o seu sucesso sem ter uma ajuda do pai ou da mãe que bancaram toda a sua história, toda a educação, toda os seus riscos iniciais para chegarem onde chegaram? Essa menina, ela tem uma história pessoal de sucesso que deve ser respeitada. Ela tem uma história pessoal de coragem que deve ser respeitada. Eu acho que todo combate deve trazer, antes de qualquer coisa, a honra. E não há nada mais honrado do que a postura dessa menina. Não há nada mais honrado do que a capacidade de, aos 16 anos, ficar de frente a frente com os maiores líderes mundiais, com os maiores chefes de Estado, e falar, sim, de forma contundente, corajosa de um problema que exige esse tipo de postura. Agora, essas pessoas, o que têm criticado tanto a Greta, que história pessoal elas têm? Que motivação
elas têm como a Greta altruísta que busca o melhor de todos. São pessoas que elas sim estão buscando, através de uma atitude covarde, baixa, se promover, criticando aquilo que aparentemente é incriticável, que é a pessoa e a postura da Greta, não os argumentos. Até porque são pessoas que provavelmente não têm a capacidade de criticar e de argumentar contra a Greta. Então, assim, de uma baixaria, de uma superficialidade e de uma falta absoluta de coragem, o que essas pessoas têm feito com a Greta Thunberg. Em relação à Ágata, no Rio de Janeiro, é quase inacreditável ver algumas pessoas tentarem minimizar o fato do que aconteceu. A morte de uma criança de 8 anos de idade dentro de uma Kombi. Eu vejo várias frases do tipo, tudo bem que a família deve estar sofrendo e etc., mas não existe mais. Não existe, contudo, todavia, porém, não existe. É um caos essa menina ter morrido. É um caos ela ter morrido por uma bala perdida, provavelmente da polícia, mas independente. É um caos. É luto. É tristeza. É um terror total. E aí é só uma coisa, é só compaixão e revolta. Só. Não tem mais. Não tem contudo. Mas tem outras meninas que morrem todos os dias. Compaixão e luto por essas outras meninas e meninos. Mas tem filhos de policiais. Compaixão e luto. Porque quando uma menina de 8 anos morre, o mundo inteiro deveria calar. O mundo inteiro deveria chorar junto. Compaixão, compassione, significa ter paixão junto. Paixão vem de dor, patis, sofrimento. Sofrer junto, não tem mais, não tem porém. Quem não sofre, quem não chora, quem não se revolta junto com a morte de uma criança de 8 anos, não está em paz com a criança que tem dentro. Tem ódio da sua criança interior. Tem sérios problemas e traumas com a sua criança interior. Então eu te digo, a você também minha compaixão, porque deve ser muito sofrido, viver num corpo, numa mente que consegue pensar num mais, num porém, num contudo, relacionado à morte de uma criança de 8 anos. Essa morte só mostra o seguinte, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não é efeito colateral, não é que é uma guerra tem baixas, não é que tá tudo é luto, é dor, é choro, é sofrimento junto com paixão. A família da Ágata, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso acolhimento, que todo junto vale quase nada em relação a essa dor imensa. Vendo o que se fala depois da morte da Ágata e depois do discurso da Greta Thunberg, a gente vê que o que falta nesse mundo é coragem. A ação do coração. Falta coração. E de verdade. Não no sentido bonito, literário, metafórico, alegórico. Falta coração mesmo, de verdade. E aqui, o meu luto, o meu sofrimento junto, minha compaixão em relação ao que aconteceu com Ágata e toda a minha admiração à coragem da menina Greta. Que vocês tenham um bom final de semana.